Boa tarde, eu sou Matheus de Lima Rufini e eu estou fazendo uma videoaula sobre o conteúdo de neurofisiologia, mais especificamente sobre o fuso muscular e o reflexo miocárdico. Primeiro, vamos revisar alguns conceitos importantes da anatomia, o que a gente vai ver, né? A gente vai ver, então, a relação do músculo, do fuso muscular, e sua relação, né, com o sistema nervoso, como que ele vai gerar reflexos e como que ele vai também enviar informações para o nosso sistema nervoso central no encéfalo. Basicamente, então, aqui a gente tem uma medula espinhal, né, num corte transversal, e nós temos, então, o corno posterior e o corno anterior da nossa medula aqui representados, né? É importante lembrar que a parte posterior, né, o corno posterior da medula, ele recebe os neurônios sensoriais, ele recebe todas as informações que vêm do nosso corpo e que precisam então subir para o encéfalo ou tomar algum reflexo, fazer algum comportamento. Ao passo que a parte anterior, aqui no corno anterior, a gente tem a saída dos neurônios motores. E então essa entrada e saída de informações ela é bem complexa, mas a gente tem algumas vias principais que vão nos importar na aula de hoje. O neurônio sensorial ele pode tanto levar informações para o encéfalo, né? Então ele pode vir aqui, entrar na medula e subir para o encéfalo, como ele pode também participar de reflexos. E esses reflexos podem ser ou não mediados por interneurônios. Então, existe a possibilidade do neurônio sensorial se comunicar diretamente com o motoneurônio, que vai para, por exemplo, um músculo, né, que pode ser um motoneurônio alfa, por exemplo, que vai inervar as fibras extrafusais, que a gente vai ver depois essa terminologia, mas as fibras extrafusais dos músculos, ou pode também ser intermediada por interneurônios. E os interneurônios eles podem ser inibitórios ou excitatórios. E esses interneurônios, por sua vez, fariam uma sinapse, então, com o neurônio, o motoneurônio, para fazer, então, a sua função, né? Então, a gente tem essas três vias, né? A via intermediada por interneurônio, tem a via direta com o motoneurônio e tem a via também para subir para o encéfalo. Certo, agora vamos falar um pouco do fuso muscular. Vejamos aqui. O fuso muscular, ele fica dentro dos músculos esqueléticos. Ele é uma parte do músculo esquelético. Então, a gente pode dividir o músculo esquelético tanto em fibras extrafusais quanto as fibras intrafusais. As fibras extrafusais são a maior parte do músculo esquelético e elas são então responsáveis por gerar a força muscular. Já que elas são a maior parte, elas fazem o papel de contração, então elas realmente são as geradoras da nossa força muscular. Já as fibras intrafusais, elas têm poucos filamentos contráteis e elas estão em pouca quantidade. Então o principal papel delas não é fazer a força muscular. Elas fazem parte justamente de uma função sensitiva do nosso músculo. E qual que é essa função, né? O fuso muscular, basicamente, resumindo bem, ele serve para detectar estiramento desse músculo em específico. Se ele está mais ou menos estirado, né? Enfim, ele detecta, então, qual que é o estiramento para a gente poder definir o nosso tônus muscular, ou seja, o nosso nível de contração muscular, para manter aquele músculo estável. Vamos lá. Quais são, então, os componentes do fuso muscular? Ele é composto por uma cápsula de tecido conjuntivo, e aí dentro a gente vai ter as fibras, que são também dispostas em paralelo ao restante das fibras dos músculos, né? As fibras extrafusais. Isso é importante porque nós veremos mais à frente, que é importante, mas então estão dispostas em paralelo. Mas elas têm algumas composições diferentes do músculo das fibras extrafusais. Por quê? Porque elas vão ter uma região central com ausência ou pouca quantidade de filamentos contráteis. E nessa zona central, então, a gente vai ter a maior parte dos núcleos. E em volta dessa região, a gente vai ter os dendritos dos neurônios aferentes, dos neurônios sensoriais. E nas extremidades, a gente vai ter então um maior acúmulo de filamentos contráteis, e justamente nessa região com maior acúmulo de filamentos contráteis, a gente vai estar tendo a inervação motora desse músculo, que é justamente feita pelo motoneurônio gama. Então, para a gente fazer um apanhadão assim, para não esquecer, nós temos o motoneurônio alfa, que é o que faz a inervação das fibras extrafusais, e nós temos o motoneurônio gama, que é o que faz a inervação das fibras intrafusais.
São dois motoneurônios com ativações diferentes, mas que nós veremos depois como que eles podem estar integrados para o melhor funcionamento do fuso muscular. Mas por que a gente precisa do fuso muscular? Bom, é muito, como eu disse, né, ele detecta o estiramento e é bem intuitivo pensar que então ele é importante para manter a nossa postura, né? Até porque se a gente está em pé, a gente tem microcontrações de músculos para manter a nossa postura. E é muito importante então detectar como que está o nosso estiramento para definir o nosso tônus e a gente conseguir ficar em pé. Além disso, também é uma correção ele também serve para fazer uma correção do comprimento do músculo, né? Justamente porque se você estira, a gente vai ver que o reflexo causado pelo fuso muscular é voltar à posição inicial, né? Então, se você estira, você esticou o músculo, o reflexo será de contração. Então, é basicamente isso. O fuso muscular ele serve para corrigir a nossa contração muscular, corrigir a nossa postura, e ele funciona através da detecção do estiramento do músculo. As fibras intrafusais elas estão em paralelo com as fibras extrafusais, e nós temos então uma inervação aferente na região central e uma inervação eferente na região periférica, que é feita então pelo motoneurônio gama. Mas o fuso, né, ele vai gerar sinal somente quando tem estiramento? Aí também é uma questão importante, que a resposta é não. Nós temos dois tipos de fibra intrafusal. A gente tem as fibras de bolsa nuclear, que são essas que têm uma barriguinha aqui no meio, né? Justamente por causa de um acúmulo de núcleos no centro, que forma então essa bolsa nuclear. E nós temos as fibras de cadeia nuclear, que são essas que os núcleos não estão acumulados no centro, então eles vão fazer uma linha aqui no meio de núcleos. E então nós temos a maior parte das fibras de bolsa nuclear enviando estímulos de forma dinâmica, ou seja, elas só vão enviar estímulo quando acontece uma mudança no estiramento do músculo. Se você esticar o músculo, ela envia estímulo. Tem uma pequena parte delas que funciona da mesma forma que as fibras de cadeia nuclear, que elas enviam estímulos de forma estática. Como que funciona isso? O nosso corpo ele precisa o tempo inteiro estar recebendo informação de como que estão os nossos músculos. Mesmo que eles não estejam se movendo, ele está o tempo inteiro coletando essas informações e enviando para o encéfalo para ele processar. Então, a gente tem então esse conhecimento e a gente sabe que isso acontece justamente porque tem receptores que continuam mandando sinais mesmo sem alteração do estiramento do nosso músculo. E esses receptores são essas fibras de cadeia nuclear e também uma pequena parte das fibras de bolsa nuclear que tem essa função estática. Então, é de se saber que mesmo estando parado, o nosso neurônio aferente do fuso muscular ele vai continuar enviando estímulos, né, por causa dessa parte das fibras do fuso que enviam um sinal estático, né, enviam um sinal mesmo sem ter a mudança de estiramento. Mas como é que a gente vai ter essa transdução de sinal, né? Como que a gente vai pegar uma alteração de comprimento e passar para um sinal elétrico, né? Porque o nosso sistema nervoso se conversa através de sinais elétricos. Bom, os dendritos dos neurônios aferentes, eles ficam enrolados na fibra intrafusal aqui, na região central da fibra intrafusal, e nesses dendritos nós vamos ter canais mecanoreceptores, que são canais sensíveis ao estiramento. O que acontece? Quando você estica o músculo, esse canal vai abrir, vai entrar então íons ali na célula do neurônio e ele vai despolarizar, mandando um sinal. A gente já estudou um pouco de canais, né, na aula de sinapse, e aqui é só uma aplicação deles, né? Mas como é que funciona? Agora vamos começar a ver os reflexos. Até agora a gente viu que ele percebe o estiramento, a gente viu como que ele percebe, né, através dos canais ali que se abrem, mas para que serve tudo isso e como que ele vai, eu também disse, né, que ele também serve para corrigir o estiramento do músculo, né, contrair para corrigir o estiramento do músculo. Mas como é que isso vai funcionar, né? Qual que é o mecanismo? Aqui a gente então tem desenhado um músculo. Aí a gente tem as fibras extrafusais aqui geralzão, e aqui ele também tem desenhado então o fuso muscular. Enrolado no fuso muscular na parte mais central nós temos o neurônio
é aferente, né, que é da fibra do tipo 1A. E nós temos também o neurônio motoneurônio, né, o motoneurônio gama, inervando aqui as extremidades do nosso fuso, certo? Então, digamos que a gente teve um estiramento. A gente esticou aqui o músculo, esticou também junto o nosso fuso. Justamente porque, como eu disse antes, as fibras do fuso estão em paralelo com as fibras do músculo. Então, esticou uma, esticou a outra também. Quando vai ter, então, a detecção dos nossos neurônios aqui aferentes, eles vão lá para a medula. E lá na medula, ele vai então fazer sinapse apenas com o motoneurônio alfa desse músculo. Ele não faz com o gama. Ele não se conecta aqui com o gama. Ele faz uma sinapse com alfa, o motoneurônio alfa, que vai promover então a contração do músculo em questão. E aí a gente vai ter um retorno ao estado inicial, né? Justamente porque esticou, percebeu, mandou o estímulo para o motoneurônio alfa, contraiu. E aí voltou para o estado inicial. Então, é basicamente esse o mecanismo do reflexo miotático. Antes de passar para o próximo conteúdo, também uma coisa que é importante relembrar a gente pode também, ativando o motoneurônio gama, né, que é o que contrai o fibra intrafusal, nós podemos contrair o músculo como um todo, né, que a gente vê que ele não é inervado pelo motoneurônio gama, né, as fibras extrafusais. A resposta é sim. Se você ativar o motoneurônio gama, vejamos, a gente vai contrair aqui o nosso fuso. Só que veja que como as inervações são só nas pontas, quando você contrai, você estica o fuso. Ó, vamos voltar aqui nos slides aqui atrás. Ó. Essa animação está contraindo nas pontas e você acaba então esticando o fuso. Ó, através da contração, estica o fuso. Esse esticamento do fuso é justamente um estiramento do fuso. Então, se você contrair, se você estimular o motoneurônio gama, você vai contrair as extremidades do fuso, fazendo com que ele estique. É como se o fuso detectasse que o músculo inteiro está estirado. E ele vai lá, então, para fazer todo esse esquema que a gente acabou de falar, ele vai para a medula e vai poder se relacionar aqui, fazer uma sinapse com o motoneurônio alfa para contrair todo o músculo. Então, sim, por via reflexa, é possível que contraindo o motoneurônio gama, você contraia todo o músculo. Justamente, tem que ter o reflexo preservado, né? Mas justamente porque contraindo o fuso, você acaba estirando ele, e ao estirar o fuso, ele vai ter o reflexo, né? O reflexo normal do fuso ao perceber o estiramento, que é ativar o motoneurônio alfa para contrair o músculo. E esse, então, é o princípio, né, que a gente acabou de explicar, é o reflexo miotático, ou o reflexo de estiramento. E uma das maiores aplicações que todo mundo sabe, né, todo mundo já brincou disso, que é você bater aqui o martelinho no tendão do quadríceps, que fica embaixo aqui da patela. Se você bate o martelo no tendão aqui embaixo, você acaba puxando, né, todo o músculo para cá. Ou seja, você estira o quadríceps. Estirando o quadríceps, você vai estirar então o fuso muscular presente dentro do quadríceps, a informação vai chegar na medula e aí você vai estimular então diretamente esse neurônio sensitivo vai diretamente estimular o motoneurônio alfa do quadríceps e vai ter então uma extensão. Só que também aqui a outra segunda via, ó, como a gente sabe, né, o movimento então que será feito é um movimento de extensão. Então, o músculo que faria a flexão tem que ser inibido, porque ele é antagonista ao movimento. Então, ao mesmo tempo que você vai estimular a extensão, você vai inibir, através de uma sinapse aqui com um interneurônio inibitório, você vai inibir o músculo que faria a flexão, né? Então, é basicamente isso. Eu também deixei escrito aqui para poder acompanhar. Mas você, então, vai estirar, a fibra aferente vai ser ativada, né, pela abertura dos canais iônicos, vai vir para a medula, na medula vai estimular o motoneurônio alfa do próprio músculo que teve estiramento, e também vai estimular o interneurônio inibitório, que vai inibir o motoneurônio alfa do músculo antagonista ao movimento. Agora, uma última questão. Se você tiver uma contração, se você tiver uma contração ativa do músculo, o que aconteceria, né? Vamos dizer que você então ativou
por via superior, né? Você quer contrair esse músculo, você ativou apenas o motoneurônio alfa. Lembrando que o motoneurônio alfa só inerva as fibras extrafusais, não inerva as intrafusais. Você vai contrair o músculo e ele vai reduzir de tamanho. Reduzindo de tamanho, você vai deixar frouxo, né, o nosso fuso, porque ele não contraiu junto, só contraiu as fibras extrafusais. Então, ele vai ficar frouxo e como ele precisa justamente estar tensionado para poder medir o estiramento, ele vai perder a sua capacidade de medir estiramento, que é o que está mostrando aqui na imagem. Ó. Ele estava tendo a passagem das informações de forma estática, tá vendo? Aí você contraiu só pelo motoneurônio alfa e você perdeu, né, o envio de informações pelo neurônio sensitivo do fuso aqui, porque ele ficou frouxo. E então, por que isso não acontece, né? Porque não é interessante para o corpo você, como eu disse, né? A gente tem justamente um receptor proprioceptivo para perceber o estado do nosso músculo. Ele não quer não ter esse receptor. Então, como que ele vai corrigir isso? Sempre que o corpo for ativar o motoneurônio alfa, ele vai ativar junto também o gama. Por quê? Porque você vai então acabar contraindo o fuso junto que você contrai as fibras extrafusais. E assim, se você contrair os dois juntos, ele vai permanecer tensionado e permanecendo tensionado, ele vai continuar conseguindo detectar aqui o estiramento. Então, basicamente é isso. Para você não perder a sensibilidade do fuso quando tem uma contração ativa do músculo, né, ou seja, através do motoneurônio alfa, você vai ativar junto o motoneurônio gama de forma automática, justamente para você contrair e manter ele tensionado para que ele possa continuar medindo o estiramento. Então, obrigado então pela atenção. Essa foi uma breve aula então sobre o fuso muscular, né, seu componente histológico, seu componente anatômico e sobre o funcionamento do reflexo miotático, para a gente poder compreender bem como que o nosso corpo entende o estiramento, como que ele corrige o estiramento. E é isso. Muito obrigado.